suave, é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de quinta-feira, hoje 12 de dezembro. Você que está conosco, continue com seu coração aberto e receptivo para lermos o provérbio do dia, o qual se encontra no capítulo 11, versículo 3. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Que provérbio profundo este, que mostra o comportamento daquele que fala sinceramente e daquele que muitas vezes usa da artimanha de faltar com a verdade. Qual dos dois você se enquadraria? Que essa advertência fique gravada na sua mente, na sua memória e no seu coração. Logo mais estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo uma palavra muito importante da letra A Palavra. E estaremos também trazendo a primeira parte de uma mensagem que nós transmitimos em nosso templo e aproveitamos para trazer para você nesta manhã, dentro de instantes. Antes, porém, desejamos orar e agradecermos a Deus por esta manhã que Ele está nos concedendo. Obrigado, ó Pai, porque estamos mais uma vez abrindo os ouvidos da alma e do nosso coração para recebermos a Tua inspirada palavra. Que Tu se instrumentalize de todo este programa para abençoar dezenas, centenas e milhares de amigos que estão conosco, nos assistindo, tanto na TV Maior, Canal 11, como através do YouTube, como também através da TV Master. Que Tu abençoes a todos quantos estão nos assistindo agora. É o que eu te oro, te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o reverendo Hernandes Dias Lopes. A violência urbana é um dos maiores dramas da nação brasileira. As nossas cidades estão se transformando em verdadeiros campos de guerra, campos de sangue. No Brasil, os assassinatos já são uma espécie de guerra civil, onde os nossos jornais trazem todos os dias relatos dramáticos de pessoas que são mortas e assassinadas com requinte de crueldade. Uma das maiores preocupações do povo brasileiro é com a segurança. Temos medo de sair de casa, temos medo de bala perdida, temos medo de assalto, temos medo de arrombamento. Vivemos trancados dentro de quatro paredes, com grades nas portas, com trincas, com alarmes, com cercas elétricas e nos sentindo inseguros. O narcotráfico cada dia mais se fortalece. O estresse do trânsito dos grandes centros urbanos deixa as pessoas com os nervos à flor da pele. Vivemos inseguros, ameaçados, amedrontados, acuados pela violência urbana. As pessoas estão se tornando cada vez mais truculentas, impacientes. E nós estamos vivendo esse momento em que a vida humana tem sido desvalorizada. Se mata por um par de tênis, se mata por motivos fúteis e banais. Nós precisamos cuidar para que a cidade não se transforme no cenário mais perigoso para a nossa sobrevivência. A única maneira de resolver isso não é apenas numa questão
econômica e social. O homem precisa ser transformado. E para que o homem seja transformado, é necessário que o Príncipe da Paz, Jesus Cristo, governe o nosso coração. Só Ele pode arrancar de dentro do nosso peito a violência, o ódio, a vingança e colocar dentro de nós o verdadeiro amor, o espírito de perdão, a disposição de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Senhor amado, nós acabamos de ler e ouvir a Tua palavra, a qual nos fala da oração sacerdotal. Oração esta que o Senhor deixou registrada em Tua palavra, nesse Evangelho, para que nós pudéssemos compreender o significado, o sentido pelo qual o Senhor orou intercessoriamente, não apenas por aqueles discípulos, mas também por aqueles que haveriam de converter-se ao Teu Evangelho, por nós que passados séculos vindouros, um dia abrimos os nossos ouvidos ao ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e o escutar a Tua palavra, e nós compreendemos e aceitamos e confessamos o Teu nome, por isso nós nos sentimos incluídos nesta oração, como resposta daquela oração que o Senhor fez. Ela foi válida porque nos alcançou a nós outros que vivemos tão distante daquela época, Senhor, e nós Te louvamos agradecidos, porque nessa oração o Senhor intercedeu pela unidade do corpo de Cristo, que somos nós, da qual, Senhor, a igreja está aqui reunida e congregada nesta noite. Continue a falar ao nosso coração, como já nos falaste através da leitura, agora através da explanação da Tua palavra. Não só os que estão aqui, mas também aqueles que se encontram em casa, nesse momento, nos ouvindo e nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós demos o título para essa mensagem, e vocês vão repetir comigo, todos, a unidade do corpo de Cristo. Eu queria ouvir todos, a unidade do corpo de Cristo. Mais uma vez, a unidade do corpo de Cristo. E eu vou trabalhar nos últimos versículos, embora eu vou ter que fazer um pequeno comentário, uma pequena meditação nos versículos de 1 até o 25º, mas eu vou pregar mesmo nesta noite nos versos 21 a 26. Vale salientar, meus irmãos, que o Evangelho de João é o único dos 4 que registra esta oração sacerdotal. E nessa oração, desde o início, desde os primeiros versículos até os versos últimos, ele trata exclusivamente da razão, do motivo pelo qual Jesus veio ao mundo, pelo qual ele derramou o seu sangue, pelo qual ele pagou o preço da redenção das nossas almas. E ele faz uma verdadeira retrospectiva. Retrospectiva esta que ele conclui como se ele tivesse já consumado toda a obra, e ele ainda estava vivo, ele ainda estava aqui. Foi uma oração intercessória, e nas suas palavras, ele usa o verbo no pretérito, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. No verso 4 ele diz isso. É como se Jesus tivesse já consumado toda a obra. Quando ele estava crucificado, ele disse: Pai, tudo está consumado. Então ele usou o verbo no pretérito para mostrar o sentido, o significado,
pelo qual ele estava orando, oração esta que era válida para ele em vida, em carne e osso, e ela também estender-se-ia até os tempos idos, tempos futuros, passado e futuro também. Ele não somente ora intercessoriamente pelos discípulos, como ele diz no versículo 9, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ele estava falando para aqueles que haviam sido alcançados através da razão pela qual ele esteve aqui, ele veio ao mundo, porque haviam aberto os seus corações e as suas mentes para reconhecerem e confessarem a Jesus, naqueles dias. É por isso que ele diz, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E aí no versículo 11, embora ainda estivesse aqui no mundo, ele fala como se estivesse deixado o mundo, ele fala como se tivesse já consumado toda a obra. No verso 11 ele diz, eu já não estou no mundo, eu não estou mais no mundo, mas ele ainda estava aqui. E por que ele usou esse verbo como se tivesse já acontecido? Porque todos aqueles que haviam crido nele, também esta expressão nessa oração, alcançariam aqueles que ainda haveriam de crer no futuro, que somos nós. Por isso que ele pediu, eu já não estou no mundo, já não estou mais no mundo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E aqui ele começa já a dar uma sinalização de unidade, assim como nós, sejam um. Aqui, meus irmãos, também nós vemos nessa oração que ele reporta até Judas, que o havia traído, quando ele diz, não é? Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. No verso 12 ele diz isso, falando da atitude, do comportamento de Judas, que embora tenha também se agregado aos apóstolos e tenha se tornado um daqueles que estavam ao lado de Jesus, mas mais tarde o havia traído. Porque este homem, segundo a escritura, ele teve uma missão a cumprir, mesmo como traidor. Então ele fala que o mundo também nos odiaria. No verso 14, ele diz isso claramente no verso 14, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Apesar de estarmos no mundo, mas não devemos nos comportar como se fôssemos do mundo. Ele diz isso inclusive na continuidade desta oração, no verso 15, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal, eles não são do mundo como eu também não sou. De sorte que Jesus estava fazendo uma oração, tanto para aqueles dias em que ele estava rodeado com os apóstolos, como também com perspectiva para o futuro. E ele faz aqui uma oração também, incluindo o seu desejo maior, era que aqueles que o acompanhavam e aqueles que haveriam de crer no seu nome, tivessem em suas mentes que tinham sido chamados para serem pessoas dedicadas, consagradas a Ele. Por isso que ele faz esta oração no verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Uma das fontes pelas quais nós nos santificamos, além do sangue de Jesus, é através também da palavra. Em João 15:5 ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. De sorte que nesta oração Jesus, ele fez também esse pedido. Nos versos seguintes, que nós vamos ler para não perdermos muito tempo, ele pediu, nos versos em diante 16, ele orou por nossas vidas, quanto a nos santificarmos. Nos versos 17 e 19, ele volta à ênfase da unidade. Verso 17, ele diz, aliás, verso 19, ele fala sobre a 17 e 19 ele fala sobre a santificação, e no verso 18 ele fala sobre a nossa missão, em cumprirmos com a nossa missão.
assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E aí no final, já nos versos 20, ele orou pela nossa conversão. Eu acho isso aqui fantástico. Presbítero Jefferson, imaginem, você nem existia, nós nem tínhamos noção de que Jesus veio ao mundo, mesmo depois de termos nascido, de não termos a menor ideia de que Jesus realmente havia vindo com essa missão de salvar a mim, a você e a cada um de nós que aqui está. E concluída toda a obra, depois da nossa conversão, nós ouvimos e lemos essa passagem que Jesus orou pela nossa conversão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele orou pela nossa conversão, porque ele mesmo disse que haveria de pedir naquelas palavras que ele disse, por aqueles que haveriam de crer. Nos versos 20 ele orou pela nossa conversão, porque ele diz isso claramente, não rogo somente por estes, ou seja, por aqueles que estavam ali acompanhando, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então Jesus ele fez uma oração abrangente, uma oração completa, uma oração que podemos dizer, ela teve um efeito naqueles dias, presente naqueles dias em que ele esteve aqui, como até para tempos futuros, tempos vindouros, a chegar a alcançar-nos. Então essa aqui seria uma síntese de tudo aquilo. Eu poderia falar mais coisas, mas nós vamos nos deter mais nessas palavras dos versos 21 a 26, que é aí onde nós demos esse título, a unidade do corpo de Cristo. Vamos dizer mais uma vez, para que fique bem claro, fique bem vivo em nossa memória, a unidade do corpo de Cristo. Outra vez, a unidade do corpo de Cristo. Ele termina esta oração dando ênfase sobre a unidade do corpo de Cristo. Aliás, ele falou antes um pouquinho, né? Nos versos que nós já lemos anteriormente, ele falou sobre a unidade, conforme nós vimos, ele falou isso claramente, pela unidade do corpo de Cristo. Mas aqui nos versos 21 a 26, ele termina com esse tema que nós demos a nossa mensagem. Nessa parte final, a ênfase é unidade. E o que era que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele havia estabelecido a sua igreja. Lá em Mateus 16, quando ele falou a Pedro, diante daquela pergunta que ele fizera: que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Uns dizem que tu és João Batista, Elias, um dos profetas, e vós dizeis quem eu sou. Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse: então, sobre esta tua declaração, sobre essas tuas palavras, sobre essa definição teológica, eu vou estabelecer a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele estava falando da sua igreja, cujo cabeça é ele próprio, e nós formamos este corpo. Paulo entendeu isso, Paulo falou isso claramente quando descreve no capítulo 12 da sua carta, 1 aos Coríntios, ele fala isso com muita clareza. No capítulo 12, Paulo descreve isso, a unidade orgânica da igreja. Paulo tentou mostrar isso alegoricamente falando, mostrando que assim como os membros do nosso corpo, de todo o nosso organismo, tem uma função, tem uma funcionalidade, assim é o corpo de Cristo. Trabalha em harmonia, numa verdadeira união. E ele diz isso, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E ele continua: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato?
Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo e concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Ele descreve aqui, irmãos, uma alegoria comparativa de como é a igreja, como é exemplo do funcionamento, da funcionalidade dos membros, dos órgãos de todo o nosso corpo humano. De sorte que aqui Paulo conseguiu traduzir realmente como deve funcionar, como deve ser realmente o organismo da igreja. E aí, meus irmãos, isso tudo Paulo descreveu, e nós vamos ver outras passagens aqui, porque a igreja, ela muitas vezes, como ele diz aqui, Paulo escrevendo aos Coríntios, se um membro do corpo estiver doente, todo o corpo sofre com ele. Eu creio que todos que estão aqui já devem ter passado por uma experiência de ter algum incômodo noturno com um dente inflamado, um simples dente. Por sinal, parece que naquela ocasião o dente lateja como se fosse uma peça que abala o mundo, porque o silêncio da madrugada, tudo em silêncio, e aquele dente, ele começa a latejar, parece que está todo o corpo latejando, o coração parece que está batendo em função daquela inflamação daquele dente, da raiz que está inflamada, e aí todo o corpo sofre, não é verdade? Uma simples topada que você leva num dos seus dedos mínimo do pé, uma pequena unha encravada, todo o corpo responde, não é assim? E aí você diz: eu estou mal, estou com o dedo inflamado, estou com uma unha encravada, estou com um dente inflamado. Você procura a todo custo sanar aquele incômodo, para que você não tenha noites mal dormidas, para que você não tenha condições de não calçar o seu sapato se a unha está encravada, e assim por. Estou citando apenas alguns exemplos mínimos, mas poderíamos falar de coisas muito mais graves. Às vezes um tumor, seja benigno ou maligno, não interessa, seja um problema que leve o seu coração a estar desacelerado, você sofra de problema de hipertensão, seja qual for o incômodo no seu organismo, os rins estejam paralisando, o fígado, o pâncreas, seja qual for uma dor de cabeça, todo o corpo responde. Sabe por quê? Porque um funciona de acordo com a condição do outro. Nenhum funciona isolado. Todos estão em sincronia. Todos estão numa verdadeira harmonia. Meus irmãos, assim é o corpo de Cristo. Deve ser o corpo de Cristo. E eu lamento porque às vezes a gente percebe, eu falo como pastor, que em alguns momentos
alguns membros do corpo de Cristo estão numa situação assim, às vezes como se fosse uma lesão, às vezes como se fosse um incômodozinho qualquer, e aquele corpo está ali sofrendo, padecendo, e parece que os demais membros nem tomam conhecimento. Eu não sei se é porque eu tenho aquela preocupação pastoral, de me preocupar com as ovelhas, o estado emocional, o estado psicológico, o estado de saúde. Eu não sei se é porque, como pastor, eu fico naquela tensão de ver, de sempre estar me lembrando, fulano, cicrano, a família de Beltrano, o que é que está vendo, o que foi que houve. Eu não sei se é porque eu sou pastor, mas eu vejo nisso que parece que nós todos, como membro do corpo de Cristo, no todo, estamos nos isolando, e muitas vezes nos dividindo. E isso não pode acontecer no corpo de Cristo. Isso não pode acontecer. E se estiver acontecendo é porque o corpo está doente. Jesus, irmãos, quando ele fez essa oração, nos versos 21 a 26, prestem bem atenção às palavras que ele usou aqui. Ele diz, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe, irmãos, quando nós vivemos em uma unidade, o mundo percebe isso. O mundo é despertado para ter a curiosidade de saber o que é que faz com que este povo, de temperamentos diferentes, de caráter diferente, de personalidades diferentes, de uma cultura totalmente heterogênea, não é homogênea, é heterogênea. Pessoas sábias, pessoas simples, pessoas cultas, pessoas simples, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas de cor, de multicores, pessoas nobres, pessoas que não têm uma certa condição econômica, de idades diferentes, de criança, de adolescente, de jovem, de adultos, de ancião, de terceira, da melhor, da terceira idade, seja qual for, e esse povo consegue viver numa verdadeira harmonia. Que todos fiquem com Deus. E Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu coração. E até amanhã. Mágoas, pesares a mim sobrevêm, mas firme é o meu andar. Porque falharia se tenho um abrigo que é Cristo e quer me guiar. Nunca estou só, pois meu Jesus comigo está. Nunca estou só, em minha mão sustém. Foi a promessa de Jesus me guiar. Nunca estou só, Cristo se deu por mim. Vem, meu amigo, estende tua mão, segura na mão Deus, pois só Ele almeja guiar-te, livrar-te. Por isso, meu Cristo morreu. Nunca estou só, pois meu Jesus comigo está. Nunca estou só, em minha mão sustém. Foi a promessa de Jesus me guiar. Nunca estou só, Cristo se deu por mim. Nunca estou só, Cristo se deu